Vamos começar lendo Marcos capítulo 6, versículos 1 ao 6. Irmãos, não vou demorar com a palavra, vai ser bem objetiva, mas eu estou aqui para ministrar a palavra. Pai, eu abençoo essa palavra, peço revelação, graça, vida e fluir aqui em o nome do Senhor Jesus. Amém? Marcos capítulo 6, versículos 1 ao 6. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra. Para onde que Jesus foi, irmãos? Para a sua terra. E os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E se escandalizavam nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali milagre nenhum, senão curas uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. É sobre isso que eu vou começar falando. Que aonde não há honra, não tem manifestação de poder de Deus. Aonde não há honra, não há o fluir de Deus. Casas que não há um ambiente de honra entre pais, filhos, não há manifestação do poder de Deus. Talvez poucos eventos, talvez poucas curas, mas uma casa que tem honra é uma casa que a glória de Deus se manifesta. E é interessante que antes, nos versículos iniciais, eles estavam maravilhados do que Deus estava fazendo, do que Jesus estava fazendo, curando. E aí eles começavam: esse aí está curando, tem poder em suas mãos, ele está fazendo grandes coisas. Mas na hora que reconheceu Jesus: espera aí, mas esse aí não é filho de Maria? Não é esse aí o carpinteiro? Eles anularam tudo que Deus fez quando reconheceram quem era. Antes de reconhecer quem era: esse homem tem feito grandes coisas, esse homem tem feito sinais e maravilhas. Mas na hora que reconheceram que era o filho da Maria, houve o que? Desprezo, desonra. Aonde tem desonra, você vai perder as coisas que Deus tem, irmãos. E eu vou te falar, infelizmente hoje, dentro das casas, o que mais se tem é desonra. Dentro dos trabalhos, o que mais se tem é desonra. Dentro da igreja, o que mais se tem é desonra. Às vezes nós estamos aqui mais preocupados com outras coisas do que receber a palavra com honra. Muitas vezes as pessoas vêm para comparar o pregador. Mas aquele pregador é melhor do que esse pregador. Mas a liturgia desse pregador não é tão boa quanto a do outro pregador. Mas a estrutura do prédio não é tão boa quanto a outra estrutura do outro prédio. Mas a iluminação desse prédio não é tão boa quanto a outra do outro prédio. Mas o som desse lugar é mais alto do que o outro lugar. Mas o pastor, ele faz tal coisa. E aí você perde porque você começa a desonrar no seu coração. Você não vai receber nada do que eu estou falando. Eu posso falar de coisas grandiosas, eu posso fazer sinais e maravilhas aqui entre os irmãos, eu posso orar e pessoas serem curadas aqui, mas quando você não honra, você vai começar a me desprezar no seu coração. Você vai desprezar. Há um tempo atrás, eu sentei com o pastor Aloysio, na última vez que ele veio aqui, e aí a gente saiu para almoçar nós dois, a gente foi aqui no restaurante, aqui no Promenade, e aí eu falei para ele, falei: pastor, eu não prego igual o senhor.
Eu não tenho essa unção de mestre como o Senhor. Eu não tenho os exemplos como o Senhor. Mas pastor, eu percebo que Deus me usa do jeito que eu sou. E ele falou: Márcio, esse é o ponto. É você entender que Deus pode te usar. Mas na minha diferença com a dele, não tem a ver aqui com o pregador, tem a ver com a honra que você recebe a mensagem. Mas se você não recebe a mensagem com honra, se você não vê a circunstância com honra, você não vai experimentar das grandes maravilhas que Deus tem para a sua vida. E eu estou te contando aqui, foi Jesus que falou. Ele não pôde fazer muitas coisas, porque não houve honra aonde ele estava. Ele não foi tido como honra, ele não foi recebido como honra. E o interessante é que o versículo começa mencionando que ele fez grandes coisas que todos viram, ele fez grandes coisas que todos enxergaram, mas quando eles associaram, mas esse é o carpinteiro, é o filho do fulano, do Beltrano, é o irmão do fulano, eles desprezaram no coração. E a Bíblia fala que agora Deus admirou-se, Jesus admirou-se. E eu parei nessa passagem e falei: mas como que Jesus admira? Jesus sabe tudo. Mas Jesus admirou-se pela incredulidade. Eles começaram vendo o mover que Jesus fez, mas depois, quando reconheceu que a embalagem não era como eles gostariam, eles se tornaram incrédulos. E eu vou te contar, Deus ama pegar embalagem que você não gosta para fazer coisas extraordinárias. Mas você pode rejeitar as embalagens, sendo que o que tem lá dentro é o que o Senhor tem para a sua vida. Quantos vasos nós estamos desprezando porque não veio do jeito que a gente quer? Quantos vasos nós não aceitamos porque não é do jeito que eu gostaria? Quantos vasos nós desprezamos porque não sabe o tanto que eu sei? Quantos vasos são desprezados? Mas eu vou te contar algo. Deus ama trazer vasos que vocês não gostam da aparência, para mostrar que o que Ele tem para você está naquele vaso que você não gosta. Quantos vasos você já abandonou na sua vida? E a Bíblia fala que eles perderam porque não reconheceram Jesus como enviado da parte de Deus. Eu vou te contar, irmãos. Teve muita gente que já me desprezou. Por quê? Porque eu não sou o vaso que eles gostariam. Talvez eu não me vista como eles gostariam. Talvez eu não falo como eles gostariam. Mas será que Deus não pode usar aquele que veio do Goiás para te abençoar? Talvez ainda não aconteceu, porque você não recebeu de uma forma inteira, honrosa no seu coração o que eu tenho. Será que talvez os irmãos não estão recebendo daqueles que Deus levantou na sua posição para te abençoar? Deus ama fazer isso. Me lembro uma vez, eu estava dando aula, e eu tinha pouco tempo de conversão. E eu na sala de aula falando, e de repente, quando eu terminei de falar, eu falei: irmãos, agora quer ver? Muita gente vai fechar o coração. Aí eu falei: olha, eu tenho tanto tempo de conversão. Ninguém manifestou nada e eu continuei dando aula. E aí, quando eu terminei a matéria, um pastor veio conversar comigo, falou: Márcio, eu queria conversar com você. E aí eu falei: o que foi? Ele falou: olha, eu sou pastor há 20 anos. Quando você falou o tempo de sua conversão, eu te julguei. E eu achei que eu não tinha nada para receber de você. Mas eu estou aqui para te pedir perdão. Porque você foi usado por Deus para mudar a minha vida. Deus vai pegar pessoas assim. E o interessante é que Jesus, no seu próprio ambiente, não pôde fazer muitas coisas. No seu próprio ambiente,
não fez grandes coisas. Por quê? Porque as pessoas não receberam no seu coração com honra. Eu estou aqui para falar para cada um dos irmãos. Irmãos, eu confesso para vocês, eu não tenho essa dificuldade aqui na igreja. Eu me sinto muito honrado. Quando eu falo, eu vejo realmente que tem peso. Mas eu já vi pastores falando: pastor, eu prego uma palavra na minha igreja, o povo não recebe muito. Mas quando eu prego em outro lugar, parece um avivamento. Será que você não tem tido isso talvez com o seu líder de célula? Será que você não tem passado com alguém próximo que Deus levantou para te abençoar? Será que Deus não está te falando alguma coisa aqui hoje, que você precisa ter um coração mais humilde para aprender? Será que você não precisa hoje voltar o seu coração para Deus e você falar: Senhor, eu quero ser como os discípulos que caminharam com Jesus e permaneceram como Jesus. Mas eu não quero ser como aqueles fariseus que só julgam as pessoas. Nosso coração hoje precisa mudar, irmãos. Amém? Queria chamar o irmão do teclado aqui, se não estiver lanchando. Marcos, salva o irmão, por favor. Salva o irmão aqui. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A mensagem hoje, ela é mais longa. Mas você sabe de uma coisa que a gente tem que prestar atenção? Eu ia falar hoje as pessoas que você deve honrar. Ia falar uma série de coisas. Mas a gente tem que ter sensibilidade quando Deus já fala o que tem que falar. Qual que é o nosso problema? Não, mas não deu o tempo certo para pregar. Ah, mas não falei tudo que está no esboço. Mas honrar a Deus é falar o que é necessário. É só isso. É só isso. Eu vim aqui hoje para falar para cada um. Honre quem Deus levantou na sua vida. Não despreza, não. Não despreza. Deus pode usar uma criança para profetizar na sua vida? Nunca despreze uma criança. Nunca despreze uma criança. A hora que seu filho acordar e falar: mãe, pai, eu tive um sonho. Não ignora, não. Fala assim: depois você me conta. Você pergunta: o que é, meu filho? Porque pode ser que o que Deus vai fazer na sua vida foi dado para o seu filho. Para alguns aqui, pode ter sido dado para o seu neto. Não despreze, irmãos. Não despreze. Não despreze. Eu já fui desprezado, irmãos. É muito ruim. Eu fui desprezado aqui nesse púlpito aqui de um evento. Uma pessoa falou: tá aí o pastor Márcio que vai falar algo pra gente. Eu fui desprezado naquele dia. Mas será que o que Deus queria fazer não era através da minha vida? Eu quero, em nome do Senhor Jesus, irmãos, exortar vocês em amor hoje. Não despreze aqueles que Deus levantou. Irmãos, talvez tenha o início lá que eu falei de Davi. O pai de Davi desprezou Davi. Não despreze seus filhos. Valorize seus filhos. Não despreze quem Deus levantou. A bênção que você está orando vai ser entregue pela embalagem que você não gosta. Deus vai te surpreender nesses dias. Fique de pé onde você está. Eu acho que eu nunca preguei uma mensagem tão pequena na minha vida. Não lembro de ter pregado. Mas você recebe essa mensagem? Recebe de verdade? Pastor, meu Deus, era isso. Então se é isso, é isso. Eu preguei no início, preguei agora no final, mas eu estou aqui para abençoar a sua vida. Receba aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Ah, pastor, mas eu não gosto porque grita demais. Receba aquele que vem em nome do Senhor Jesus. Receba aquele que vem em nome do Senhor Jesus.
receba quem vem em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero abençoar os meus irmãos. Senhor Deus, aquele que vem em nome do Senhor Jesus, Senhor Deus, são pessoas que o Senhor levantou, porque o Senhor os enviou. Não há mais desprezo entre nós, não há mais desconsideração entre nós. Eu quero abençoar você, e eu quero te falar, vaso, muitas vezes você se sente inapropriado, desqualificado. Parabéns, Deus usa as coisas loucas desse mundo mesmo. Deus vai usar você. Pastor, eu sou uma mulher, será que Deus pode me usar? Grandemente, de forma poderosa. Pastor, eu não sei tanto da Bíblia. Deus pode te usar de forma grande e poderosa. Pastor, eu já errei tanto. Deus pode te usar de forma grande e poderosa.